Hoje o nosso podcast fala sobre eleições e por isso convidamos, está aqui presente já para participar do nosso podcast, trazendo todos os detalhes, o Dr. Walter Tomás da Costa, ele que é juiz da Terceira Vara Criminal e também o juiz eleitoral do biênio. Doutor, seja bem-vindo aqui à CDL, ao podcast. Boa tarde, me sinto à vontade e pronto para tentar colaborar. Doutor, primeiramente eu gostaria que o senhor explicasse como que é feita a escolha do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, dentre aqueles interessados, nós somos 13 varas em Sinop, então aparentemente são 13 juízes que poderiam, na sequência um do outro, por enquanto só tem uma zona, virar uma segunda zona eleitoral para cá, a 56ª de Brasnorte, será transferida possivelmente o ano que vem, remanejada, aí teremos 2. Mas, dentre os juízes interessados, ele não é obrigado a se candidatar a ser juiz eleitoral, o TRE expede um edital e os juízes se inscrevem. Aquele que estiver há mais tempo longe, afastado da jurisdição eleitoral, termina sendo, de acordo com os critérios da lei, o escolhido. E ele exerce a função por 2 anos. Aí vem novamente o edital, ou se ele tiver que sair antes, ou por uma razão ou outra, ele for removido, por exemplo, sair daqui, for removido para Alta Floresta, para Cuiabá, abre-se, cria uma vacância e novamente outro edital, e a concorrência normal, conforme já explicado. E, doutor, nesse período os trabalhos são redobrados, até mais intensos, e que exige também um estudo, porque é um período diferenciado, como o senhor atua na vara criminal, vem o eleitoral e as leis mudam bastante, então exige um pouquinho mais do trabalho de vocês, não é? É também isso. Cada juízo, cada período desse biênio, ele vai pegar uma eleição necessariamente. Difícil ele escapar de uma delas. Nós temos as eleições gerais ou presidenciais que nós chamamos, para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. E nós temos as eleições municipais para prefeito e vereadores, que são as que estão ocorrendo agora. As eleições gerais são centralizadas mais no TRE e no TSE, presidente, governador e tal. Mas as eleições municipais é da zona eleitoral. Então a gente acaba exercitando todas as atribuições correspondentes ao serviço eleitoral na própria zona eleitoral. E é claro, sempre há um afã legiferante, então são muitas leis que surgem e as interpretações delas que são as resoluções do TSE com força de lei. E são a elas que a gente tem que ficar atento e observar cada uma delas, e cada uma lei que tem 50 artigos na resolução, ela pode chegar a 200 no detalhamento, certo? E nós temos que estudar isso aí também. Não é estudar como se fosse só um sacrifício, porque no dia a dia da tarefa do juízo, ele já tem mesmo que estar estudando as leis, a doutrina, atualizando com a jurisprudência, de modo que ele está sempre bem situado nos termos de decisões que existem Brasil afora. Então o estudo já faz parte do nosso métier. E, doutor, ser o juiz eleitoral numa cidade como Sinop é desafiador, uma cidade polo aqui na nossa região, mas o senhor já tem uma grande experiência como juiz eleitoral, né? Eu fui juiz eleitoral por vários lugares pelos quais eu já passei, e a gente acaba ganhando certa bagagem que facilita a compreensão e a condução dos trabalhos de maneira mais harmônica possível, tentando não haver essa interferência, essa coisa de poder de polícia ser levado a ferro e fogo, certo? Não, a ideia é deixar que a festa democrática aconteça de uma maneira saudável. E é o que eu estou tentando fazer aqui também nessas eleições municipais. São anos de experiência como juiz eleitoral? Dos 20 anos de magistratura que eu completo agora, mês que vem, mês de outubro, tenho 14, 15 anos à frente sempre também da jurisdição eleitoral, o que faz a gente ter uma certa experiência que tenta trazer para a prática, né? Lembrando que a 22ª zona eleitoral é a maior do estado de Mato Grosso em número de eleitores, então nós temos muita gente, né? São bastante candidatos a vereador, apesar de termos apenas 2 candidatos à majoritária, mas na proporcional nós temos 200 e lá vai pedra de candidato, 230 candidatos por aí. Então é muita gente
que dá muito trabalho também, seja pela campanha, seja pelas ações que adentram, seja pelas providências que temos que tomar em termos de preparar para as eleições. E, no entanto, doutor, que esses trabalhos já estão a todo vapor. Desde o mês de janeiro, a gente em cima, cumprindo os prazos, e estamos aí agora, por exemplo, preparando as urnas para inserir os dados nelas, nas cerimônias vindouras, aí, em datas já previstas, 17 a 19 desse mês, para deixá-las prontas para o dia 6 de outubro. É até interessante a gente já falar desse assunto. Foi, se não me engano, no final de agosto que as urnas chegaram aqui na nossa cidade, doutor? Foi. Está com uma semana aproximadamente que as urnas chegaram. Eu até tentei divulgar o máximo possível. São urnas novas, todas novas para Sinop. Serão 316 locais de sessão de votação. Sim. Em 39 lugares de votação, locais de votação, colégios, UNEMAT, colégios particulares, municipais e estaduais, que faremos as eleições. Então, essas 319 urnas terão que estar prontas e operantes no dia 6 de outubro. 319 urnas, né? 319 sessões, em outras palavras. E doutor, assim, a partir do momento que elas chegam, qual é o trabalho com essas urnas? Elas são, agora, como chegaram a semana passada. Então, nós estamos tirando das caixas, verificando se está tudo intacto, se está com todas as peças, se a bateria está tranquila, se está segurando carga, se tem algum tipo de impureza, sujeira, a gente faz uma limpeza geral, deixa a urna bonitinha, em outras palavras, né, a encaixa novamente, para no dia 18 a gente reabrir cada uma daquelas caixas com as urnas dentro e inserir os dados, que são as tais cerimônias que nós chamamos de carga e lacre, né? No dia 17 a gente vai fazer as cargas, colocar nos cartões os eleitores de cada sessão e os candidatos da eleição como um todo, né? Seja prefeito, seja vereadores, e inserir nas urnas do dia 18 e 19. Feita essa inserção, a gente lacra as urnas. Eu já estou lá assinando os selos de lacre, para que elas sejam guardadas já completas, deixando de ser uma mera máquina, passando a ser um instrumento das eleições no país, via das urnas eletrônicas, que é o carro-chefe no exercício da democracia, no dia do pleito em si. Bastante selo o senhor já deve estar cansando já, né? A mão, é próprio punho, não tem outra maneira, mas vamos fazer de todo, sim. São vários selos que vai na urna, sim, né? São selos do lacre, onde é que está o arquivo, selos da onde tem entrada e saída, né? Selo de onde vai tirar o arquivo já com os votos prontos, que nós chamamos para gerar os BUs, e aí a gente fazer a conferência e transmitir os dados dos eleitores, da vontade dos eleitores. E para todos precisa, assim, dessa assinatura do juiz lá, né? É como garantia, como segurança de que está tudo certinho, de que se houve algum rompimento, já tem uma violação que tem que ser corrigida, esse tipo de coisa assim. Mas normalmente não é, a gente cuida da segurança das urnas de uma maneira bem enfática. É o instrumento mais essencial hoje em dia na escolha pelo país das urnas eletrônicas. E, doutor, sempre aquela dúvida, as urnas são seguras? É uma questão de ponto de vista. Eu, como operador do direito e de dentro da justiça eleitoral, eu não tenho dúvida disso. A urna é inviolável, a urna é segura, a urna transmite realmente a vontade popular, de acordo com os votos que forem nela inseridos adequadamente. Não tem como ser diferente, certo? Ela não tem vulnerabilidade suficiente para dizer que ela vai desvirtuar ou que alguém vai programar para poder ludibriar a vontade popular. Eu não vejo essa possibilidade. Então, eu tenho a urna como segura, inviolável e que retrata o resultado das eleições a cada vez que são utilizadas. E o que acontece se alguma urna der algum problema durante a eleição? Nós temos as tais urnas de contingência. Nós temos em torno de umas 12 a 15 urnas de contingência. Inclusive, nós temos mais urnas de contingência, já que você até citou que nós somos um polo
regional, Sim. né, para servir as outras zonas eleitorais mais próximas também. E nessa função de conferir isso aí, se alguma urna der problema e ela não conseguir, mesmo resetada, mesmo tentado ligar a bateria realmente, apesar de todo o capricho, ela ainda, do esmero que nós fazemos, ela ainda der algum problema, tem jeito de substituí-la, né? Aí sim, é violado o lacre na hora ali, é feita uma ata, conferência pelos fiscais, dos partidos ali presentes, pelo próprio juízo, que às vezes é chamado, pelo o coordenador do local, com toda a publicidade necessária. Além de tudo, nós temos a tal das urnas que são auditadas, né? Vai ser feito o sorteio agora, me fugiu a data, mas eu acho que até 20 dias antes das eleições faz esse sorteio. Vamos ver se algumas em Mato Grosso, onde são, talvez de Sinop, que é feita essa auditagem também, que ajuda nessa garantia de integridade, de conferência, de autenticidade do resultado das eleições. E, doutor, até nesse momento vocês... É toda uma preparação até o grande dia, né? Então, assim, desde um cuidado com a urna, a questão dos prédios também há essa preocupação. Como que está nesse momento, doutor? Qual que é o trabalho agora antecipado? Nós fizemos uma visita em loco, prédio a prédio, escola por escola, já detectando questões de operacionalidade, de água, de banheiro, se tem acessibilidade garantida, acessibilidade em todos os sentidos, desde a entrada lá do colégio até lá na sessão de votação e nos banheiros, né? Local que dá para a gente fazer alimentação para os auxiliares da justiça no dia, os mesários, os motoristas, oficiais que estiverem trabalhando na segurança, para que tudo ocorra com tranquilidade. E agora nós estamos terminando a segunda vistoria para verificar aquelas deficiências que existiam e solicitar correções, determinar correções, se agora já foram feitas, e aí os prédios estariam melhor preparados para o dia 6 de outubro. É o que esperamos e vai acontecer. E teve troca de prédio, ou chegou a aumentar, ou diminuir, enfim? Não, trocamos alguns lugares. Alguns deixaram de ser local de votação, me foge da cabeça agora, mas alguns deixaram de ser votação porque outros foram melhor edificados, mais novos, que proporcionam um conforto melhor ao eleitor. E outros, por estar em reforma, por exemplo, o Colégio N. Pipino, que é um grande centro de votação, ele está no chão. O governo estadual, um colégio estadual, ele está em reforma. E a reforma não ficaria pronta, como não ficou, eu passo lá em frente agora, continua, parece que mais atrasado ainda depois que nós tiramos de lá. E aí deslocamos todas as urnas, todas as sessões daquele colégio N. Pipino, por exemplo, para a Unemate. Então a Unemate deve ser, salvo engano, o maior local de votação de Sinop hoje, né? Já é grande por natureza, e aí nós acrescentamos todo o N. Pipino lá também, como levamos para o UFMT, também de um outro colégio estadual, Maria das Graças, algo assim, ali nas imediações da UFMT, também foram agregadas lá na UFMT, centralizando melhor, de acordo com a estrutura possível. E, doutor, há uma preocupação grande com tudo isso, porque Sinop aumentou o número de eleitores aqui na nossa cidade, né? Aumentou consideravelmente, como aumentou o número da população. Sinop cresce a taxas bem superiores à média do país, e isso retrata na população, retrata na economia, retrata no número de eleitores também, retrata no número de estudantes. Quando eu cheguei em Sinop, a prefeita de Sinop, na ocasião, isso há 7 anos, me disse que a cidade é uma cidade estudantil. Ela abriga em torno de 17 mil estudantes. O prefeito atual, ou seja lá quem for, não me deu uma informação recente, eu nem fui atrás também, mas é certeza que existe um número de estudantes muito maiores. Então, também existe um número de eleitores bem mais consideráveis nesse aspecto, certo? Nós estamos hoje com 130.900 e alguma coisa de eleitores aptos a votar, 117.600 e alguma coisa. O que significa dizer que são aptos? Tem um número a mais, só que por que não é considerado apto esse eleitor que se inscreveu, não completou o cadastro, por exemplo, na ocasião da pandemia, então a gente não sabe como é que está a situação deles. São eleitores que estão inscritos, mas estão com os direitos políticos suspensos, por exemplo, por conta de condenação criminal,
aí ele não pode votar, né? São eleitores que, às vezes, está ainda inscrito, mas que faleceu e a gente não está sabendo também dessa situação, no dia ele não vai votar. Por né? isso que há essa diferença. Então há essa diferença entre o número de inscritos e o número apto de eleitores. E, doutor, vocês talvez tenham um perfil dos eleitores aqui na cidade? Nós já conversamos sobre isso, eu não lembro de cabeça agora com mais detalhes a respeito, mas é feito um perfil total, pelo assim, no geral. TSE. Né? O Sim. TSE tem um perfil que eu considerei bastante completo, ele traz detalhes que ajudam a gente a entender. É claro, é um perfil que não podemos dizer que ele seja muito exato, já Sim. que vai apenas da declaração do eleitor ao se inscrever. Ah, não, eu quero me identificar como de tal raça, tal cor, eu quero ser de tal gênero, transgênero de alguma natureza. Sim. Né? Eu vou declarar que eu tenho curso superior em tal coisa, né? Uhum. Sou casado, vivo em união estável, então essas classificações elas acabam variando, mas nós sabemos, por exemplo, que em Sinop o número de solteiros são maiores do que de casados, não é? Então, é uma população, vamos dizer, jovem e de bastante gente solteiro que está aí, mas que pela informalidade do próprio relacionamento hoje em dia, das relações conjugais, talvez em relacionamento, né, estável, esse número já refletiria algo diferente, certo? E vale a pena a gente reforçar também que esses dados, que esses números que aparecem, eles ajudam a vocês a fazer uma organização que talvez seria o principal. Aumentou o número de eleitores, então precisamos organizar os prédios de tal forma, enfim, acessibilidade. Inclusive o perfil visa isso, da gente buscar acessibilidade para aqueles eleitores que, identificados como tais, têm alguma limitação em sua locomoção e que nós devemos facilitar para que ele seja bem recepcionado. É o nosso serviço. Vamos dar um serviço bom, então, ao nosso público, ao nosso cliente. Eu me lembro que, dentre essas perispécies eleitorais, eu fazendo eleições em Itaúba, um eleitor em cadeira de rodas, e ele votava na parte de cima do prédio que só tinha escada. Hoje em dia, praticamente todos os colégios que eu visitei, ela tem a rampa de acesso e tal, verificar se a rampa está boa e tal, né? Evitando que colocar esse eleitor já na parte de cima na rampa, mas se ainda assim estiver lá, ele tem meio de subir. Lá não, o eleitor ficou numa situação tal. Eu fui um dos que, ajudando-o a votar, com o menos transtorno possível, mas imagina, 4 ou 5 sujeitos carregando o eleitor escada acima e depois descendo escada acima. O risco de um tombo era considerável, né? Então ele deve ter passado algum susto, mas ele fez questão de ir lá e nós o levamos para votar. Tem alguns anos isso, que essa cena não se repita em Sinop, pelas providências que nós tomamos previamente. Doutor, para a gente reforçar, quem é obrigado a votar e o que tem que levar no dia da votação? Voto facultativo, acima de 70 anos e 16 aos 18 anos. Esse é facultativo. O restante que tiver nesse interregno é obrigado a votar. Então, o sujeito com 18 anos até os 70, antes de completar, ele é obrigado a votar. O voto é obrigatório no país. E a consequência é que ele sofre alguns reveses em caso de concurso público, ele vai sofrer uma multa, ele vai ter que procurar regular. A multa é irrisória, é pouca, mas ainda assim ele vai ter que desgastar, né, e ocupar seu tempo para fazer essa regularização quando ele precisa. Eu vou fazer um financiamento, por exemplo, na casa própria. Pode ser que o agente financeiro, em regra, ele quer essa regularidade de cidadania. Aí ele não tem, pronto, vai correr atrás. Né? A dificuldade que ele tem, vai num concurso público, para se inscrever, ele tem que ser quite com a Justiça Eleitoral. Mesmo que ele perca aquele comprovante de votação, não é bom perder, guardar. Mas mesmo que ele perder aquilo, ele pode procurar a Justiça Eleitoral, o cartório, e obter uma certidão de quitação eleitoral, certo? Que tem a mesma eficácia daquele comprovante, na hipótese dele perder. Senão ele deixa aquilo na carteira, em algum lugar do documento, numa pasta dele, está regular. E, doutor, até gostaria que o senhor frisasse o que a pessoa tem que levar no dia, o que o eleitor pode e o que o eleitor não pode no dia da eleição. Para votar, basta um documento com foto. Tem o título? Leve o título. O título não tem foto, né?
Então, o título pode ser no celular, ele tem o título hoje, o e-título, né? Ele pode levar o título fisicamente que ele recebeu, ou ele leva um documento com foto junto, ou apenas o documento com foto. Documento com foto é bem genérico assim, certo? Carteira de motorista, carteira de identidade, às vezes até a carteira de trabalho, que também tem foto. Agora a carteira de trabalho também passou a ser digital, né? Podemos levar dessa maneira, ou qualquer um outro documento. A identidade funcional dele também, né? Ainda mais sendo de alguma atividade pública e mesmo privada, também serve como identificação do eleitor. Nós queremos que o voto seja proferido, seja dado por aquele sujeito que está se identificando ali, até porque existe a biometria, né? E, na grande maioria dos casos, a identificação biométrica também mata essa charada, deixa a gente mais tranquilo de que fulano não está votando por Beltrano e assim por diante. E, doutor, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema lá na hora, o que não pode no dia da eleição? Ele não pode fazer manifestação em conjunto, por exemplo, mesmo fora do local de votação. Ele tem direito à manifestação individual e silenciosa. Isso não significa que ele pode ir para lá, ficar distribuindo santinho, mesmo que sozinho, também é vedado. Não pode no dia, não tem como fazer isso aí. Senão vira crime, inclusive. Não só o ilícito eleitoral, e vai ser preso. Para que ficar correndo esse constrangimento, esse risco, às vezes até deixando de votar, e depois tendo toda uma peripécia de persecução penal nas costas, por conta de algo que, será que vale a pena você ficar correndo esse risco? Então não faça essas condutas. O cara vai, às vezes, também, 2, 3 uniformizados para a fila de votação, fica lá, também não pode. São condutas que terminam chamando a atenção como se fosse uma espécie de propaganda eleitoral. Também não faz isso. Não adianta ele querer parar o carro dele, por exemplo, na frente do colégio lá, nós já vamos tentar deixar o espaço adequado para que o eleitor tenha acesso garantido, sem muito transtorno, mas aquele sujeito que vai lá e coloca o carro dele adesivado lá, tentando fazer uma propaganda eleitoral disfarçado, também vai ter o carro guinchado, vai ser chamado a se retirar. Se não retirar, o carro será guinchado pelas autoridades auxiliares que estarão dando segurança e tranquilidade para as eleições. São exemplos de hipóteses de que não pode, certo? E, doutor, muitas pessoas irem lá e estarem com o celular na hora da votação. Nós vamos colocar umas mesinhas próprias, um local adequado para ele chegar. Hoje em dia o celular virou instrumento de trabalho, uma peça quase que plugável já, né? Eu acho que tinha que arranjar um celular que você já coloca debaixo da pele e você já traz ele na mão, alguma coisa, é o que vai chegar, pelo amor de Deus, parece que não vive mais sem essas pecinhas. Eu tento sair fora disso, mas o mundo tecnológico e o trabalho me empurram para isso, certo? Mas o celular não pode levar para urna, jamais, não pode. Essa é uma orientação importante, bom ser tocado nesse ponto, porque há sempre aqueles recalcitrantes que tentam fazer isso aí. E nós vemos exemplos, Brasil afora, de pessoas que, né, tendenciosas e maliciosas, elas vão lá e conseguem ir com o celular disfarçadamente, porque a gente também não pode ficar lá fiscalizando, olhando em cima se ele está com o celular ou não. O voto é indefassável, a urna lá, então ele tem a tranquilidade de votar. Mas a orientação celular, está no bolso ou na mão, deixa aqui. Na mesa vai ter um local lá específico e já orientamos os mesários para ficar atento também na hora do eleitor sair e falar, seu celular, seu celular, seu celular, para ele também não esquecer esse equipamento. Embora não é muito comum isso aí, mas pode acontecer e já tivemos uma quantidade de celulares que ficam para trás depois e a gente procurar fazer entrega, deixar com o chefe do cartório, deixar com pessoas da cidade para devolver. Doutor, são cerca de quantas pessoas trabalhando na eleição e como que vocês fazem essa escolha? 1.630 e poucas no total. São 1.246, ou um número bem parecido, de mesários. Os mesários é que têm uma escolha mais rigorosa, a dedo, critério do juiz, que nem sempre tem conhecimento e sabe de todas essas pessoas. A gente acaba escolhendo pela escolaridade, pelo grau de discernimento,
pelo conhecimento até de outras pessoas que estão próximas da gente, de maneira que a gente coloque pessoas lá que estão gabaritadas e que são submetidas a treinamento específico, né, tanto presencial quanto virtual, de modo que ele saiba operar a urna e saiba operar o sistema de votação na hora ali, com os teclados, como é que é a identificação do eleitor e tal. Então, e tem maneira de escolha também, que é o mesário voluntário. Então, esse mesário a gente tenta acolhê-lo da melhor forma possível, porque queríamos que todos fossem voluntários, mas não tem jeito, a gente chama alguns compulsoriamente para compor, para poder preencher o quadro todo. E esses mesários estão lá como essenciais à administração da Justiça Eleitoral no dia das eleições. Doutor, aí tem também segurança, Polícia sim. Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Trabalho conjunto, né? Eu estou pensando que eu devo até colocar a Polícia de Trânsito aqui também, a Guarda Municipal, como forma de garantir o acesso aos locais de votação. Até amanhã eu tenho uma reunião com essas forças de segurança, que também são parte auxiliares da Justiça. Os motoristas dos carros requisitados das repartições para poder operar o transporte de eleitores, de equipamentos, de alimentação, de gente que vai votar. Muitas das vezes a gente não consegue colocar o mesário no mesmo local que ele vota, né? E às vezes ele não fez a transferência temporária, significa que nós temos que permitir que ele vá lá votar, seja por conta dele ou a gente peça para alguém levar, de maneira que ele exerce o sufrágio regular. Doutor, e agora, não só agora no período de campanha, mas até mesmo no dia, aos candidatos, o que eles não podem? Não podem fazer campanha, termo genérico, vamos dizer assim, né? Mas todos os atos relacionados com a campanha eleitoral. Então, ele ficar publicando coisa dele no Instagram, que chama, qual outros que tem aí, no Facebook e Companhia Limitada, né? O X, por enquanto, está suspenso por aí, não é? Então, ele não pode fazer propaganda eleitoral. Já venceu o prazo na véspera e na antevéspera também. Da véspera nós temos o comício e tal. Então, ele tem que se restringir àquela atividade. O candidato, o correto é o candidato sair da sua casa, né? De preferência num horário de menos movimentação na urna, ir lá, como todo e qualquer cidadão, pegar a fila e votar, né? E se a fila estiver muito grande, conforme a notoriedade e a situação do candidato, eu até recomendo que os mesários permitam que ele faça o voto dele logo e, agora eu vou usar um termo grosseiro, não é bem isso, e desapareça. Só apareça depois das 16 horas em Mato Grosso, 17 horas em Brasília, que é quando encerra a votação. Porque toda vez que ele se manifestar, toda vez que ele se apresentar, é como se ele estivesse arregimentando eleitor, que ele estivesse fazendo propaganda eleitoral. E aí as consequências para ele não são das melhores. Ele pode perder, acaso eleito, todo o seu esforço durante toda a campanha eleitoral. Então, para que correr esse risco, não é? Não pode distribuir santinho de jeito maneira, aquela história de derramar santinho de antigamente, que não exista isso em Sinop. Não tem lógica no estágio que nós estamos evolutivo, inclusive em termos de consciência, sem desprezar o lado ambiental, que tem que considerar essa papelada toda entupindo os canais de escoamento de água na cidade, vão começar a chuva, se Deus quiser, tirar esse fumaceiro do ar, né? E aí, toneladas de santinho jogadas lá. Isso é coisa antiga, prática que, né, faz é perder voto ao invés de acrescentar alguma coisa no meu humilde ponto de vista. Então, esperemos que o candidato tenha essa postura e não pratique qualquer forma que possa configurar propaganda eleitoral no dia das eleições. Doutor, vale a pena a gente reforçar, né, sempre essas informações aos empresários também que estão nos assistindo, quem tem seu comércio. Para essa data, precisa, sim, de alguns cuidados. Quais são eles? A questão de venda de bebida, enfim, como é que funciona o horário de comércio? Conforme a temperatura do embate eleitoral, o juiz eleitoral, algumas vezes, já teve eleições que eu estabeleci, outras não, o que nós chamamos de lei seca, portaria da lei seca, certo? Isso. No dia das eleições. Uhum. Nós ainda estamos estudando para saber da responsabilidade e da tranquilidade dos candidatos
e dos eleitores, dos cidadãos em geral, para verificar se há necessidade desse tipo de medida ou se vai ser tranquilo, certo? Conforme for, a gente já estabelece desde o dia anterior, nada de vender bebida alcoólica em público. Quem quiser tomar a sua cachaça e comparecer bêbado na sessão de votação e vai ter problema, né, que compre antes, no mercado, no boteco, onde é que ele quiser, né? E eu não recomendo que faça essa compra, mas isso nós vamos averiguar mais perto das eleições. Mas existe essa possibilidade, certo? De modo que a tranquilidade e o equilíbrio no pleito sejam mantidos. Esse é o objetivo, se tiver que sair uma medida mais extrema, tipo essa exemplificada. E, doutor, agora nesse período de campanha, o que os candidatos não podem fazer que isso pode dar algum tipo de problema a eles? Nós chamamos de propaganda irregular. Todo dia tem decisões nesse sentido, certo? Ele não pode abusar dos meios de comunicação, ele não pode abusar do poder econômico, ele não pode extrapolar o poder político. São exemplos que traz o artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que dá, inclusive, motivo para a AGE e que pode levar ação de investigação judicial eleitoral, a sigla aí da AGE, que pode levar à cassação do seu registro, né? E isso resultar na perda da possibilidade de concorrer. Ou, vindo depois, se também tiver abusos correspondentes, ele responder na AIME, né, que é uma ação que vem depois das eleições e que também pode dar essa cassação do mandato dele. Então, para que ele vai ficar cometendo esse tipo de coisa? É claro que, olha, a minha equipe jurídica, eu como candidato, a coligação, a federação, entendo que isso aqui é possível. Vem o adversário, vem o Ministério Público e diz, olha, interpreto que não é adequado isso, é propaganda irregular. Eu ficar citando exemplos, eu já estou direcionando. O juízo eleitoral não deve fazer isso, mas qualquer um desses legitimados pode representar o juiz eleitoral, vou fazer a análise e dizer, isso aqui é propaganda irregular. Estou fazendo uma hoje, vai sair daqui a pouco, assim que eu terminar isso aqui e voltar ao trabalho normal, de que é uma propaganda irregular sob o ponto de vista judicial e que deve cessar, porque senão ela vai alastrar, vai ter um potencial lesivo grande e aí já comprometeu a eleição desse candidato. Então, para que isso? Não corra. Então, já desde o início, o juízo diz, olha, essa não pode. Se essa não pode, vamos adequar, seja diminuindo algumas atitudes, seja extirpando de vez, como já teve um embate a respeito das bandeiras, cidade adentro aí, né? E que já foram equacionadas, dizendo, elas podem, mas com esses parâmetros. Você não pode afetar o meio ambiente, você não pode afetar as árvores, você não pode afetar jardins, você não pode afetar o trânsito das pessoas e muito menos dos veículos. Ou seja, se tiver dentro do que é possível isso aí. E o que é que afeta? Aí eu coloquei lá uns parâmetros básicos e espero que os candidatos estejam respeitando. E, doutor, como é que estão sendo, né, as denúncias aqui em Sinop? Teve alguns números de várias cidades, o sujeito, né, pode né, denunciar, qualquer cidadão que encontrar alguma irregularidade, ele pode denunciar ao Ministério Público, né? Ele pode denunciar aos adversários que vão representar, e ele tem o canal do cidadão, que nós, aqui em Mato Grosso, nós temos o nome de Pardal, o sistema Pardal, né, em homenagem ao passarinho pardal mesmo, que saiu das matas e se adaptou muito bem às cidades. Desde que eu sou criança, eu lembro, e já faz tempo isso, hein? Eu lembro falar do pardal e que eu já tinha na minha cabeça como um pássaro da cidade, e não do mato. Na verdade, ele era selvagem lá, ele continua selvagem, mas hoje em dia ele vive na cidade. A gente não costuma ver pardal no cerrado ou na mata, certo? É lá. Então, o sistema Pardal, inspirado nesse pássaro, existe no TRE já há alguns anos e tornou, assim, de fácil manuseio e prático. Antes era no telefone, aquela coisa, ficava anotando, dificuldade. Hoje não. Você entra no link do TRE, tem lá, sistema Pardal, apresenta a notícia do que você está alegando lá,
sucinta ali, junta os documentos que você tem, por exemplo, um arquivo digital, um vídeo, uma gravação, né, ou um documento mesmo, você junta lá no anexo, e isso o Pardal vai encaminhar para cada zona. E aí, na zona, o juiz vai dirimir se aquilo tem fundamento, se tiver fundamento, adotar diligências no regular exercício do poder de polícia, ou, se for mais grave, até mandar para o legitimado órgão ministerial para mover a ação correspondente para combater aquela conduta denunciada. E, doutor, os números aqui em Sinop têm sido bem relevantes, né? Eu fiquei até surpreso, porque Cuiabá com 38 denúncias até ontem, quando eu tirei aquele relatório. E Sinop com 68, 20 a mais que Cuiabá. Cuiabá tem uma meia dúzia de candidatos à majoritária e algumas centenas de candidatos a vereador. Então, o tamanho lá, a expressividade é bem considerável, maior que aqui. E Sinop tem 20 denúncias a mais do que, até ontem, do que Cuiabá. Por exemplo, tem outras cidades tais aí, que é bem menor também, e às vezes, se não do porte de Sinop, mais próximo. Então, o povo está, assim, vamos dizer, bem atento, bem crítico, ou às vezes também um pouco arreliento aí. Seja numa hipótese, na outra a gente faz o cotejo de todas essas denúncias e depuramos aquilo que tem fundamento e tomamos as providências conforme eu já me referi. E damos satisfação ao eleitor. O eleitor que fez a denúncia, ele recebe uma ligação, porque ele deixa os dados dele, o telefone, e-mail e tal, a gente responde a ele dizendo, olha, foi adotada essa providência. E às vezes quando a gente vai falar, olha, o que você falou aqui é possível, não tem nada de errado, não tem um ilícito eleitoral aqui não. Às vezes ele não fica muito contente não, porque ele já julgou que tem, né? Mas alguns se conformam também, até com a explicação que a gente dá, da maneira de ser mais transparente possível. Temos feito isso. Doutor, agora um ponto interessante para a gente falar também é o período de prestação de contas, entre os dias 9 e 13. Está ocorrendo, exatamente nesse período, por isso que eu mencionei antes essa possibilidade da gente conversar também. Os candidatos, partidos políticos devem fazer a prestação de contas parciais, que a gente chama no sistema CPE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, do TSE. Ele vai entrar tudo que ele gastou até o dia 8 de setembro agora e apresentar à Justiça Eleitoral, compilado da maneira adequada, inteligível, né, conforme manda a resolução respectiva do TSE. Esses dados, essa prestação parcial, será disponibilizada ao cidadão em geral, aos adversários, ao Ministério Público, no site do TRE, via TSE, para que sejam tomadas algumas providências que tiver que tomar. Isso não dispensa, obviamente, o candidato depois de realizadas as eleições, prestar a conta integral, no total, né? Não só da agora para frente, como as contas totais lá, que serão analisadas pela Justiça Eleitoral uma a uma, né? E dos eleitos e suplentes até no dia da diplomação. Eu já tenho marcado o dia da diplomação, possivelmente será no dia 12 de dezembro, e aí nós vamos dar posse, não é dar posse, nós vamos entregar a diplomação de quem foi eleito, dos respectivos suplentes, e aí eles têm que estar com as contas já julgadas. Então, eu acabo dando prioridade para aqueles que foram eleitos, para que, juntando com essas prestações de agora, né, ele tenha as contas aprovadas, de modo que ele não tenha reveses futuros a respeito de eleições vindouras quanto à sua regularidade nessa prestação de contas. E, doutor, agora falando um pouquinho sobre a questão do dia da eleição, até para a gente finalizar, como que vai ser a fiscalização? Como é que está essa organização para isso? Além de toda essa estrutura que eu já falei, de auxiliares da Justiça, né, nós temos as forças de segurança que não fazem o papel específico de fiscalização, mas de garantir tranquilidade para que a votação seja realizada sem percalços. Nós temos o principal meio de fiscalização, além do próprio Ministério Público, mas principalmente os próprios partidos políticos. Eles vão indicar os fiscais, né,
o nome, tudo identificado, que o juízo acompanha e esse fiscal faça o papel dele. Não vem o fiscal pensar que ele continua cabo eleitoral ou algum correligionário daquele grupo político para desviar da sua finalidade no dia, certo? Não, ele tem que ter o comportamento dele para fiscalizar, para acompanhar. Então, esse povo mesmo, eles acabam servindo como um auxílio, só não podem se transformar em algo que vira uma guerrinha. Então, eu costumo, às vezes, até conversar com todos eles antes, de maneira a tranquilizá-los e orientá-los a fazer o trabalho de fiscalização. Mas o trabalho de fiscalização maior mesmo é da Justiça Eleitoral, é dos mesários. O presidente da mesa da mesa de votação no dia das eleições, ele tem também o poder de polícia, ele pode mandar prender, né, os arruaceiros, alguém que aprontar, que estiver vendendo voto, etc., tem lá as prerrogativas dele. Nós não esperemos que ninguém possa exercer, porque é algo que não vai ajudar, é constrangedor. Mas se ocorrer, então a fiscalização também é exercida pelos mesários, necessariamente, nessa função. O juiz eleitoral está atento, os auxiliares, coordenadores de cada local de votação vão reportar a tempo e a hora que estiver ocorrendo qualquer desvio, qualquer ruído, qualquer arruaça que perturbe as eleições no dia 6 de outubro próximo. Doutor, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite, de ter vindo aqui, tirado as dúvidas, né? E o espaço está sempre aberto a você. A gente teria muitos outros assuntos para falar sobre a sua área, até mesmo a terceira vara criminal, que hoje a gente praticamente nem falou dela, né? Ficamos mais falando do senhor enquanto juiz eleitoral. Afinal, esse é o momento em que está à tona, né? Então, a gente deixa esse espaço aberto para o senhor retornar aqui em outra oportunidade e deixa também o espaço para suas considerações finais. Esse é o momento e é o assunto palpitante, então não tem como a gente ficar desviando para outras ordinariedades que acabam não chamando a atenção. E é bom que seja nesse momento que, de alguma forma, se essa prosa nossa aqui contribuiu para esclarecimentos, para ajudar o eleitor, o candidato e o cidadão em geral, eu já fico bastante contente, tá bem? Então eu também agradeço, me dirijo ao público que vai ouvir e me ouvir aqui nesse podcast, que possa, né, auferir algum proveito de tudo que foi dito, e estamos sempre à disposição, inclusive aqui também do CDL, de modo que, noutras oportunidades, se precisar da gente aí para contribuir de alguma forma para o mundo jurídico e administrativo, empresarial do município de Sinop, em esclarecimentos, podem contar com a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Vou te esperar. Tchau, tchau.